Boa tarde para vocês. Hoje aqui no TV Mulher falarei sobre métodos anticoncepcionais de duração prolongada. Todos sabem que estamos vivendo um momento difícil no nosso país devido às suspeitas entre a relação de microcefalia e a ocorrência do Zika vírus, razão pela qual as mulheres estão sendo orientadas a adiar a gravidez. As estatísticas mostram que, no Brasil, metade das mulheres que engravidam não desejam essa gravidez, ou seja, metade das gestações não são planejadas. E por mais incrível que possa parecer, metade dessas mulheres que engravidaram e não desejavam a gravidez usam o método anticoncepcional, porém de maneira errada, irregular, não rotineira, o que leva à falha do método anticoncepcional. Não é incomum pacientes nos procurarem dizendo que se esqueceram de tomar o anticoncepcional por 2, 3 dias ou que se esqueceram de iniciar a cartela da pílula no dia certo, trocam o anel vaginal no dia errado ou até mesmo se esquecem de tomar a injeção contraceptiva no dia correto e querem saber se há o risco de gravidez. Com certeza há o risco sim, uma vez que, se os métodos anticoncepcionais não forem utilizados de maneira correta, eles podem falhar e aí vêm as gravidezes indesejadas. Por esse motivo, nesse TV Mulher, estarei falando sobre os métodos anticoncepcionais de longa duração, que nada mais são do que métodos anticoncepcionais em que o intervalo da administração é maior ou igual a 3 anos, ou seja, métodos anticoncepcionais com duração prolongada. Esses métodos são o DIU-T de cobre, o DIU medicado com progesterona, também conhecido como sistema intrauterino, e os implantes com progesterona. Os métodos anticoncepcionais de longa duração são de alta eficácia e o retorno à fertilidade é rápido após a descontinuidade do método. Como em programas anteriores eu já falei sobre o DIU e os implantes, eu vou comentar hoje superficialmente sobre esses métodos. O DIU, que é o dispositivo intrauterino T de cobre, é um objeto de plástico flexível revestido com fios de cobre que é inserido no útero através da vagina. Então, conforme vocês podem ver nessa figura, esse aqui é o DIU-T de cobre. Então, esse filamento dele aqui, ó, é o cobre, por isso que ele chama T de cobre, ele tem o formato de T e o filamento de cobre, certo? Temos também o sistema intrauterino, que também é chamado de DIU medicado, uma vez que é um DIU de plástico e que tem uma haste vertical que é envolvida por uma cápsula, que libera um hormônio chamado progesterona de maneira contínua, diretamente dentro do útero. Então, nessa figura que vocês estão vendo aqui, é esse aqui, o sistema intrauterino. Ele também tem a forma de um T, mas ele tem essa cápsula aqui. Dentro dessa cápsula tem a progesterona, que vai sendo liberada gradativamente. Temos também os implantes subdérmicos, que são implantes de plástico que contêm progesterona e são inseridos no braço e vão liberando progesterona gradualmente. Então, nessa figura aqui, vocês têm esse aqui, ó, é esse tubinho de plástico. Dentro dele tem progesterona, ele é colocado aqui no braço, no subcutâneo, e ele vai liberando a progesterona continuamente na corrente sanguínea, certo? Veja bem, uma vez inseridos, esses DIUs ou implantes, durante vários anos, a mulher não vai precisar se preocupar com anticoncepção, devido ao seu efeito duradouro, como vocês podem ver nesta figura. O DIU-T de cobre, uma vez inserido, ele dura 10 anos. O sistema intrauterino, 5 anos. E os implantes, 3 anos. Então, uma vez inseridos qualquer um desses métodos, aqui no caso a mulher inseriu hoje, só daqui 10 anos que ela vai ter que se preocupar em trocar. Durante 10 anos ela vai estar protegida de contracepção. 5 anos no sistema intrauterino e o implante 3 anos, certo? Assim sendo, com os métodos anticoncepcionais de longa duração, não existe a possibilidade do esquecimento diário ou mensal da tomada do anticoncepcional.
Os métodos anticoncepcionais de longa duração não perdem a eficácia com o tempo de uso nem com a idade do paciente. O que significa? Por exemplo, aquele DIU que a mulher inseriu hoje e vai tirar ele só daqui 10 anos que vai trocar, quando chegar no 9º ano de uso, ele vai estar com a mesma eficiência do que agora. Uma mulher de 20 anos que coloque aquele DIU é a mesma eficiência de uma mulher que tenha 40 anos de idade, certo? Já com os métodos de curta duração, não ocorre o mesmo. Não por falha do método, e sim porque, com o passar do tempo, a mulher começa a deixar de usá-lo corretamente. Então, por exemplo, aquela mulher que toma a pílula durante muito tempo, com o tempo ela vê que está tudo bem, nunca aconteceu nada, ela começa a se desleixar e tomar da maneira errada. É aí que o método falha, certo? Os métodos anticoncepcionais de longa duração são bons para as adolescentes, que são um grupo que não faz uso regular de anticoncepcionais de uso diário ou mensal. Há trabalhos que mostram que, no Brasil, 2 em cada 3 adolescentes que engravidam não desejaram essa gravidez, sendo que muitas tentam interromper a gravidez com os riscos à saúde que isso implica. Vale ressaltar aqui que a gravidez na adolescência tem um impacto negativo no futuro dessas meninas, uma vez que em cada 10 adolescentes que engravidam, 7 não voltam para a escola. Os trabalhos científicos mostram também que com o uso dos métodos anticoncepcionais de longa duração, pode haver uma queda de 70% nas taxas de gravidez não planejadas em adolescentes. Agora, um outro grupo de mulheres que se beneficiaria dos métodos anticoncepcionais de longa duração seriam as usuárias de álcool ou outras drogas, em que o risco de esquecimento do uso diário ou mensal é maior. Mas qualquer mulher em qualquer idade pode fazer uso desses métodos, desde que não tenha as contraindicações específicas para cada método, que é assunto que já foi abordado em programas anteriores quando falei de cada um desses métodos anticoncepcionais separadamente. Para terminar, eu gostaria de falar que os métodos anticoncepcionais de longa duração promovem maior satisfação, maior eficiência, maior continuidade, maior preferência, desde que a mulher seja adequadamente informada sobre os possíveis efeitos colaterais, principalmente a possibilidade de ocorrência de sangramento irregular, no caso dos implantes e do sistema intrauterino, que acaba sendo a principal causa de descontinuidade do uso desses métodos. E no caso do DIU, a ocorrência de possibilidade de sangramento menstrual aumentado ou mesmo ocorrência de cólicas menstruais em alguns casos. Gente, vamos adiar a gravidez até que tenhamos mais informações ou vacina para a prevenção dessa virose que, ao que tudo indica, tem provocado malformação fetal e não se sabe se também traz prejuízos para o recém-nascido. Não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é seu principal instrumento, e também não se esqueçam que esses métodos que eu acabei de falar, eles não previnem contra doenças sexualmente transmissíveis, daí a importância do uso do preservativo. Bom, esse foi o tema da tarde de hoje aqui no TV Mulher. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, enviem para o e-mail que está aí na tela. Tenham uma ótima semana e eu vou estar esperando vocês aqui no próximo TV Mulher para a gente falar algo mais sobre a sua saúde. Tchau para vocês!